Olha que beleza, página 13, questão 10. Página 13 do volume 3 de Física, uma questão 10. O conceito de energia é considerado fundamental para a ciência. No entanto, as variações de energia só são percebidas nos processos de transformação desta durante a realização de um trabalho e ou transferência de calor. Para ilustrar a afirmação acima, considere um caixote que está sendo empurrado ao longo de uma distância de 9 metros sobre o piso horizontal de um armazém por um operário que realiza uma força horizontal constante de 100 newtons. Considere ainda que existe uma força de atrito de 90 newtons produzida pelo contato entre piso e caixote. Então tu vê, tem um caixote, um cara vai empurrar o caixote para lá, esse cara vai aplicar uma força que ele falou que era 100. E vai ter atrito com o chão. O caixote vai avançar 9 metros para frente, enquanto o sujeito faz uma força de 100 newtons para frente e o chão atrapalha com uma força de atrito de 90 newtons. Dados. O trabalho realizado sobre um corpo por uma força constante é dado por tal, que é o trabalho, força, distância, vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância. Onde F é o módulo da força que atua sobre o corpo, D é o módulo do vetor de deslocamento do corpo e θ é o ângulo entre a força e o vetor de deslocamento. A partir dessas informações, calcule o trabalho realizado pelo operário sobre a caixa. Na verdade, é realizado pela força que o operário aplicou, né? 100 vezes 9 vezes o cosseno de 0, já que o operário empurra para lá e o deslocamento é para lá. Isso dá então um trabalho de 900 joules. Letra B. O trabalho que é convertido em energia térmica, ou seja, trabalho do atrito. Tu vê, essa questão ele te mostra que quando a gente esfrega duas coisas, elas esquentam. A energia do atrito não vai para o além, ela esquenta. O que, professor? Engraçado, eu esfreguei, arrastei a cadeira e não percebi que o chão tinha ficado quente. É mínimo esse aquecimento, mas aquece. À medida que eu caminho, só de arrastar levemente a sola do meu calçado contra o chão, ela aumenta a temperatura. Isso dá para confirmar experimentalmente. Exatamente, agita as moléculas. As mãos aquecem. Também, e chega a botar fogo, o método rudimentar de fazer fogo por atrito, com certeza. É por isso que tu treme durante frio, né, para atritando as fibras musculares, uma agitar as moléculas da outra, aumentar a temperatura do corpo. Exatamente. Tremer é uma forma de transformar atrito em calor. O corpo sabe bem disso. Letra B, então, o trabalho que é convertido em energia térmica. Ele falou o trabalho do atrito. Então, no lugar do F é a força de atrito, que ele falou que era 90. Distância 9, o ângulo nesse caso é 180, porque o caixote é arrastado para frente, enquanto o atrito empurra o caixote para trás. O cosseno de 180 menos 1, 9 vezes 9 é 81, menos 810 joules. O trabalho da força resultante sobre o caixote no processo. Trabalho da força resultante. Força resultante, 100 menos 90, 10, a força resultante é 10. Então é força vezes distância vezes cosseno do ângulo. O trabalho da força resultante é 10, que é a força resultante, vezes 9, vezes o cosseno de 0. O trabalho da força resultante, 90 joules. Claro, né? É o trabalho que o sujeito fez menos o trabalho do atrito. Poderia ter usado aquela nossa ideia de hoje, né, do teorema, né, o trabalho trabalho de todas as forças, subtraído do trabalho das forças não conservativas, daria o trabalho das forças conservativas. Se esse aqui é o trabalho das forças conservativas e não conservativas, se eu subtrair o trabalho das não conservativas, sobra o trabalho da força resultante, que é o 90 newtons. O que é constante? O que tu chama de movimento constante? Estás confuso. Tu é um cara bobo, me espanta a tua pergunta.
A força resultante é zero quando o que é constante? Quando a força é constante? Ó, tu viu o que está dizendo, cara? Está dizendo que a força resultante é zero quando a força é constante. Está confuso. Achasse, descobrisse? O que é constante? O que deve ser constante para a força resultante ser zero? A aceleração deve ser zero ou a velocidade é constante? Certo? Física, meu amor, mostra que para a aceleração ser zero, a força resultante é zero. Se ele tivesse afirmado que a velocidade é constante, teria alguma coisa absurda na questão. Certo? Não entendi. Mas o que eu queria é que tu tivesse percebido como aconteceu. Eu fui te cutucando e tu mesmo percebeu. Óbvio, distraí, foi uma distração. Eu sei que tu não... Foi um lapso de atenção. Mas isso mostra o aprendizado, garoto. Quando a gente se confunde, quando a gente repensa e vê, meu Deus, o que eu estou falando? Acordei. É isso aí, gostei de ver. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até a próxima.